Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente! Chegou a sexta-feira, final de semana bem na nossa porta aí, né? Hoje é dia 24 de maio de 2024 e vamos com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje eu permaneço aqui na apresentação enquanto meu amigo querido Lucas Weber segue com as merecidas folgas. Vamos falar sobre criminalização da luta pela terra, resistência indígena contra o avanço de hidrelétricas e muito mais. Conversamos com Tainá Marajoara, cozinheira indígena, que bateu um papo sobre o bem viver, a alimentação saudável e a luta por justiça socioambiental no Brasil, além do combate à fome. Em Brasília, deputados rejeitam todas as propostas de alteração da lei que criminaliza a ocupação de terra no Brasil. Votação popular em plebiscito, população de Minas reprova projetos de privatização. E o chamado Enem dos concursos tem uma nova data. A prova será aplicada no dia 18 de agosto. Essas e outras informações você confere logo mais aqui no Bem Viver. E a gente começa o programa de hoje com uma conversa super importante com a cozinheira indígena Tainá Marajoara. Ela gravou uma entrevista com o meu amigo Lucas Weber e falou sobre alimentação saudável, preservação do meio ambiente, a importância da ancestralidade no cuidado da cultura alimentar e justiça socioambiental, além de fazer um balanço do combate à fome. Vamos ouvir. Aqui no Bem Viver, quem nos acompanha sabe que um debate que a gente traz dia sim, é sobre alimentação saudável. Claro que é muito importante a gente discutir por que é importante se alimentar com um prato com cores diversas, com uma alimentação completa. Todas essas questões são muito importantes e a gente precisa trazer essas dicas, mas a gente também confia que esse debate é raso se a gente ficar por aí. A gente tem que avançar. E é muito curioso que às vezes avançar significa voltar para trás, ir para a origem, saber de onde vêm esses alimentos que a gente come e diz que são saudáveis. E quando a gente diz voltar para trás, é tanto nessa questão espacial, como também, digamos, numa questão de aonde vem esse produto, daí quem planta, quem cultiva, quem é o responsável por colocar ele na nossa mesa e até antes disso, quem são as pessoas que fizeram com que essa cultura alimentar fosse permitida e existisse em abundância no nosso país. Bom, eu tô falando todas essas questões, mas eu vou deixar a pessoa que aqui tá na minha frente falar, porque ela, assim, é uma especialista de mão cheia, a gente tem muito orgulho de trazê-la aqui pro Brasil de Fato, pro Bem Viver, que é a Tainá Marajoara, ela que é cozinheira, ativista, realizadora, ela que tem desde 2009 esse ponto de cultura alimentar Icitatá, em Belém do Pará, que é um tremendo sucesso, reúne alimentos produzidos por comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, quilombolas, além de famílias assentadas do MST, enfim, muita coisa para comentar, além também de ser membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o nosso CONSEC, que voltou a funcionar agora nessa terceira gestão Lula. Tainá, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, é uma alegria poder falar contigo, viu? Purangara, Mitiauí, saudações às forças da natureza. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade e um chamado do Brasil de Fato. É sempre um grande chamado e poder participar aqui desse programa e a gente estar juntos e juntas. Pelo bem viver, sempre a gente vai estar disponível. Que lindo, que lindo. Já que você nomeou o Bem Viver, eu acho que não tem oportunidade mais propícia para discutir um pouco esse termo, que já que a gente tem esse nome no nosso programa, às vezes a gente acaba deixando ele se esvaziar um pouco. Mas eu queria aproveitar a tua oportunidade para voltar a preencher esse nome e convocar todo mundo que está nos ouvindo a entender por que a gente bota esse nome, que é uma bandeira, na verdade, né? É uma linha política, é uma atuação, é uma crença, é muita coisa, né, Tainá? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse bem viver, se você podia nos ajudar a explicar um pouco esse conceito, como você interpreta, porque, claro, que tem muitas interpretações, mas eu acho que ia ser um bonito abrir-alas se você descrevesse um pouquinho como você sente, como você lida com esse bem viver, como você luta por esse bem viver. A cultura alimentar ela é indissociável do bem viver. E tem algo que a gente vem falando há bastante tempo, que se a Amazônia precisa ficar de pé, as lideranças não podem tombar. Né? Não existe floresta de pé com liderança tombadas. Para a gente começar a falar de bem viver, a gente precisa entender
que todos nós fazemos parte disso. Nós vemos hoje um processo de defesa de clima, de defesa da floresta, de defesa do cerrado, de defesa dos biomas, mas pouco se fala daquelas pessoas que estão nesses lugares. E quando a gente fala do bem viver, nós estamos falando de uma justiça socioambiental para todo mundo, de um processo justo que alcance todo mundo, que a gente consiga viver com equidade, com dignidade, com a nossa nascente limpa, com o nosso ar fresco, com os nossos pássaros cantando e semeando, com os nossos animais sendo tão antigos quanto as nossas matas e os nossos anciões e anciãs, que as nossas guardiãs sejam reconhecidas por tudo aquilo que elas são, que as nossas crianças possam crescer, que as nossas árvores possam florar, que as nossas flores deixem cair as suas sementes e a nossa mata consiga semear outra vez. Quando a gente fala de bem viver, a gente está falando de um processo como um todo, onde muitas vezes é confundido com algo de que bem viver é estar no mato, numa floresta preservada. Não, a gente precisa ter consciência de que nós temos mais de 70% da população vivendo em área urbana. E viver em área urbana também tem que garantir dignidade para todo mundo. E garantir dignidade na zona urbana não é a gente viver de forma inóspita, cheio de cimento, de concreto, com tecnologias avançadíssimas, que destrói a gente todos os dias, onde é impossível você ter um acesso a uma água com dignidade, a uma água limpa, uma água potável, uma água sem metais pesados. Para a gente falar de bem viver, a gente precisa falar de tudo isso, da garantia da nossa prática cultural, da garantia da nossa prática espiritual, de processos que são processos que não sejam processos genocidas, aniquiladores, processos autoritários. Nada disso faz parte do bem viver. O fascismo, o autoritarismo, o sionismo, o antidemocrático, nada disso é parte do bem viver. O bem viver é a gente vivendo em paz, em equidade, com comida na mesa, com dignidade, com floresta em pé, sem as nossas lideranças tombadas, do rio ao mar, com a Palestina livre. O bem viver não é só para nós, povos indígenas. O bem viver a gente quer para o mundo inteiro. A gente não quer ver as crianças aos pedaços, como a gente tem assistido na Palestina. O que assola a Palestina, o que assola o Marajó, o que assola os Yanomami e o que vai assolando, desgraçando o mundo, chama-se colonialismo. O colonialismo não é parte do bem viver. E quando a gente diz que a cultura alimentar ela é indissociável do bem viver e é indissociável da soberania alimentar, é porque a cultura alimentar é o saber, o fazer, o falar, o plantar, o cuidar, o curar, o construir, o tecer, o encantar de encantaria, o encantar da nossa liberdade espiritual, o encantar do nosso corpo, da nossa convivência metafísica com aquilo que é elementar da natureza e das dimensões que os nossos olhos não alcançam. A cultura alimentar, ela é tudo isso. Ela é também o reconhecimento da autodeterminação dos povos. Porque pela cultura alimentar, quando a gente olha, a gente sabe aquilo que a gente está comendo, sabe de onde é que vem. Porque uma das coisas mais racistas que tem é o racismo imposto sobre a alimentação. Quando esse racismo é dito assim, não vou comer isso porque isso é de preto. Não come isso que isso é comida de índio. Tu não é mais pobre para comer tal coisa. O racismo alimentar, um apartheid alimentar, isso é cruel. E a autodeterminação dos povos, ela se faz também por meio da sua prática, da sua cultura alimentar. Eu acho que eu falei um pouco do que é o bem viver e a cultura alimentar. Falou maravilhosamente bem, eu tô perdido, eu me perdi um pouco aqui, Tainá, eu me perdi aqui um pouquinho o controle da situação, me emocionei com tudo que tu falou. Quem tá nos ouvindo deve achar até que a gente combinou, que a gente ensaiou antes essa abertura, mas
Eu juro que eu não só simplesmente abri o microfone e pedi simplesmente para tu convocar todo esse conceito tão poderoso, tão forte, que consegue conectar o mundo. Eu acho que, enfim, você trouxe muitos elementos que eu vou tentar destrinchar aqui contigo ao longo dessa conversa, mas vamos ir com calma, porque tem muita coisa forte, impotente que tu trouxe. E eu queria primeiro começar por mais um pontinho que você chegou a falar por cima, mas eu acho que seria importante a gente destrinchar um pouquinho, que é sobre o combate à fome. Você é membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSER, que por tempos passou extinto aí, principalmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora foi retomado. E eu queria te ouvir uma avaliação sobre como você tem visto as atitudes do governo para combater a fome, que infelizmente voltou a assolar o Brasil. A gente teve um momento próspero, ainda nesses anos 2000, de ter saído do mapa da fome, uma realidade que infelizmente mais não nos pertence. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre como você vê que têm sido as articulações do governo para voltar até essa conquista, mas mais do que isso, como que você vê essa conquista sendo traçada por meio de uma alimentação saudável, por meio de uma alimentação com base no bem viver que você está falando, porque a gente já atingiu um nível que a gente entende que combater a fome com alimentos ultraprocessados, que não são alimentos, talvez não vão conseguir atingir o que a gente está, talvez a gente permaneça num mapa da fome, só que com uma cortina ali, impedindo que a gente consiga ver o que de fato está acontecendo. Então, frente a toda essa complexidade, como que você está vendo as articulações e os desafios para conseguir fazer esse voto de dignidade para toda a população brasileira? É um processo muito complexo, porque quando se fala de combate à fome, existem várias frentes no país que tratam essa questão de modos completamente diferentes. Tem campanhas muito grandes que acham que combater a fome é simplesmente distribuir cesta básica. Por outro lado, existe um esforço do governo federal que a gente vê via o MDS, que é tentar algo bastante relacionado ao guia alimentar brasileiro, tentar diminuir o consumo de ultraprocessados. A gente vê agora a própria cesta básica, né? Que a cesta básica, antes a gente não tinha esses alimentos naturais, agora a gente tem aí os derivados de mandioca. No entanto, a gente combate a fome combatendo também aqueles que são os geradores da fome. E não dá para combater a fome sem combater o agronegócio. Não dá para combater a fome sem combater a privatização da biodiversidade das nascentes. A gente precisa entender que tem questões que são estruturantes e aí esse combate à fome ele precisa passar também por uma questão aonde o nosso camponês não pode mais passar fome. A gente tem 27% da população do campo em situação de fome. As populações indígenas que estão nas áreas urbanas passam fome. E é uma população completamente invisibilizada. Aqui no Pará, por exemplo, a gente tem o nosso observatório, que é o OCADANA, Observatório de Cultura Alimentar e Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, aonde o nosso observatório ele conseguiu avançar com uma pesquisa de monitoramento da fome aqui em Belém, dos indígenas em situação urbana na cidade de Belém, de 2020 a 2022 e 23, aonde a gente chegou a um índice alarmante de que a população indígena de Belém chega a 70% em situação de fome. Então, combater a fome não é só distribuir comida. Nós vemos esforços muito grandes, que eu acho que é uma super sacada, que são as cozinhas solidárias, ainda que seja um processo com uma burocracia que a gente acha desnecessária, porque quem tem fome não tem como simplesmente conseguir bancar um CNPJ, está todo legalizado. Então, aí a gente precisa discutir, além da distribuição de alimentos, que é a operacionalização da cozinha solidária. Como é que garante a operacionalização da cozinha solidária? E, além da operacionalização, é como é que a gente tem suporte burocrático para conseguir organizar a cozinha solidária. E aí, tem também o PA e o PNAE, né, o Programa de Aquisição de Alimentos e da Merenda Escolar, que são programas que eles têm um impacto tanto para quem consome quanto para quem produz. É aonde tem essa compra do agricultor e essa distribuição que o próprio filho do agricultor, aquela criança que está na escola que não tem outro acesso, está tendo acesso a alimentos que também são preferencialmente, a gente espera que sejam alimentos saudáveis, mas a gente sabe que a realidade do país ainda não é essa, ainda tem uma distribuição grande de alimentos com agrotóxicos, de alimentos que não vêm de base agroecológica, mas que a gente luta e pretende todos os dias. E isso eu posso falar que isso em nome do CONSEA. Essa é uma luta vital para o CONSEA.
que é uma luta contra os agrotóxicos, uma luta contra os ultraprocessados e também o combate aos conflitos de interesse. Porque nós temos que considerar que o conflito de interesse, ele faz parte também com uma mão muito grande em todas essas campanhas de combate à fome, aonde a indústria de alimentos, as supercorporações, que são essas mesmas que matam a gente todos os dias, elas também buscam fazer campanhas de distribuição de alimentos, onde essas campanhas, quando elas aparecem, essas empresas vão conseguir indicadores positivos de que elas fazem distribuição, de que elas fazem um trabalho social. Então, aquela mesma população que essa empresa está matando, como a empresa distribui algumas míseras cestas de alimentos, que nem são de alimentos, na verdade, faz algum tipo de campanha de combate à fome, isso ela acaba transformando em indicadores positivos, o que aumenta as ações dela e o valor dela de mercado, porque ela passa a ser uma empresa com responsabilidade social. Se isso não fosse verdade, eles não estariam financiando a guerra, não estariam financiando o massacre de Gaza, porque muitas corporações estão financiando o massacre sionista em Gaza. E estão aqui tentando fazer distribuição de alimentos no Brasil. E isso faz sem ter nenhum pudor. E se não forem os movimentos sociais, os movimentos socioambientais, os movimentos culturais fazerem frente e fazerem denúncia ao que essas corporações vêm destruindo ao redor do mundo, o discurso ele é extremamente sedutor e ele acaba sendo captado, ele acaba sendo aceito. Onde tem grandes corporações que, porque colocam uma logomarca, um selo de orgânico, uma certificação ali, mas ela não deixou de ser uma grande corporação. Ela não deixou de ser uma transnacional destruidora, uma transnacional acumuladora de terra, riqueza e esmagadora de gente. E nós estamos vendo, literalmente, as transnacionais financiarem os tanques, esmagarem gente. Tudo aquilo que se falou como figura de linguagem, a gente assiste em um tempo presente, ao vivo. E eu preciso falar disso, é preciso denunciar o que está acontecendo no mundo, porque são as grandes corporações, essas mesmas que financiam o veneno, que querem a prospecção de petróleo na Amazônia, que financiam a destruição, que fazem o lobby pela dissolução de direitos, são as mesmas que causam conflitos ao redor do mundo. Então, só já pegando aqui um pouquinho da questão do petróleo também, e o que tem a ver o petróleo com fome? Tudo. Porque os agrotóxicos, eles estão ligados também à indústria de petróleo. Quando você vai lá, busca o fiozinho do petróleo, ele está em todo canto. E são financiadores desse modelo, que é o modelo provocador de fome, e a gente precisa que o governo brasileiro tome atitudes sérias e rígidas. Porque se a gente quer evitar mais colapsos climáticos, mais problemas e tragédias climáticas, que são tragédias anunciadas, e quando se dá o nome de tragédias climáticas, é como se o clima sozinho estivesse enlouquecendo, estivesse com raiva. E não é isso, ele é provocado por um modelo de destruição de ecossistemas e de gentes. Então, esse mesmo modelo, é ele quem está colocando aqui prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas, e que vai impactar o mundo. Porque aonde deságua o Amazonas também volta, o Amazonas também vai entrar. E a gente está falando de uma área de berçário e de uma área de corais. E tão próximo, né? Porque fala, mas não é tão próximo da costa assim. É, porque a gente vive de marés. Os nossos rios são rios de maré. Então, o nosso rio, ele vai e volta para dentro Ele vai e volta para dentro da Amazônia e volta para o mar. Nós temos um fenômeno aqui que é a pororoca, que é o rio que é o mar que entra e o rio empurra ela de volta. Então, esse próprio fenômeno da pororoca, imagina isso levando à contaminação de petróleo. A gente vai tomar açaí com petróleo. Já se toma açaí com veneno e agora vai ser açaí com petróleo. Sem contar a escassez que vai ser provocada, que é a escassez do camarão, é a escassez dos nossos pequenos bichinhos, que são a grande fonte de proteína. Que isso também é um provocador da fome. Porque quando o avião do veneno passa, ele mata tudo. Ele mata a fruta, ele vai secar a fruta que a gente tem ali pertinho da roça, ele vai secar aquilo que ainda não nasceu,
e o que é também um grande crime, mas esse crime é invisível. Ele é invisível porque ele não tem valor comercial, assim como a vida das crianças. As crianças valem tanto para o agronegócio quanto os bichos que a gente come, quanto um bichinho de dentro do caroço do tucumã. O veneno passa, o avião passa e joga veneno em cima da cabeça de todo mundo. Então, a gente tem os nossos bichinhos que são as nossas fontes de proteínas, os nossos insetos, as nossas formigas, as nossas larvas, os nossos caramujinhos, que eles vivem quando eles têm fruta saudável, porque eles vivem dentro do caroço, eles se alimentam de caroço, eles se alimentam de fruta caída, eles se alimentam daquilo que está pelo chão, daquilo que nasce no tronco das árvores, e esses bichinhos também são as nossas fontes de proteína. Então a gente passa por um processo de subnutrição dentro dos próprios territórios e nas comunidades e nos roçados, porque aquilo que a gente também consumia, que eram fontes de proteína e que eram especialmente também fontes de vitamina A, de vitamina C, de vitamina B, especialmente do beta-caroteno, que são as oleaginosas, nós vamos falar de Brasil, e que concentra a maior diversidade de oleaginosas do mundo. A gente tem a maior concentração de oleaginosas no mundo, que é no Marajó. E a gente está deixando de consumir porque elas estão se perdendo por dois motivos. Não só pelo avanço do agronegócio, mas também pela chamada tal bioeconomia, aonde o processo da bioeconomia ele impacta com a busca das oleaginosas para a indústria cosmética, farmacêutica e para outros princípios, mas era o que a gente comia também, como o piquiá, o tucumã, o patauá, e isso está sendo tudo substituído porque grande parte está indo para a indústria e está provocando impacto à nossa segurança e soberania alimentar. Então, a gente também também falou sobre isso no Conceia, de que é necessário fazer uma recomendação, é necessário que o governo brasileiro preste uma atenção seríssima quanto ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, que está sendo cada vez mais apropriado pelas corporações e o benefício partilhado é cada vez menor. A injustiça, ela também é provocadora da fome. Perfeito, Tainá. É muito importante te ouvir porque a gente precisa fazer essas conexões quando a gente fala de fome, não é simplesmente a insegurança alimentar por si só, é toda uma cadeia, uma série de conexões que, como você muito bem trouxe, tem a ver sim com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, tem sim a ver com as guerras que estão acontecendo no mundo, e sem fazer essas conexões a gente não vai conseguir chegar na cerne do problema. Infelizmente o nosso tempo já se escorreu, tem muita coisa para falar, mas eu tenho certeza que foi apenas o primeiro papo de muitos que a gente vai falar. Então, por hora, eu queria te agradecer, Tainá Marajoara, você que é membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, fundadora do Ponto de Cultura Alimentar Icitatá. Foi um prazer imenso falar contigo e tenho certeza que daqui a pouquinho a gente já está de volta nesse papo, viu? Super obrigada, Coecaitura Eterna, gratidão por estarmos aqui, a gente está sempre aí pronta para estar com vocês, é pelo bem viver, é pela cultura alimentar, é por todos nós, por todos os povos desse mundo, Coecaitura Eterna. Que papo incrível, minha gente. Ouvir Tainá Marajoara é sempre emocionante e muito rico, né? De fato, precisamos sempre perseguir o bem viver. E como bem pontuou o meu amigo Lucas Weber na abertura da entrevista, esse avanço pode ser, na verdade, um recuo, né? Voltar a algumas casas e nos reconectar com a nossa ancestralidade. Isso tem tudo a ver com o combate à fome, a defesa do meio ambiente e os cuidados com as populações tradicionais. Entrevista essencial, essa que nós acabamos de ouvir. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio, é verdade. Hoje, minha gente, já são 378 emissoras recebendo o programa para fazer a retransmissão em todo o país.
A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. E eu quero aproveitar aqui esse momento para mandar um alô e um forte abraço a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente. Muito, mas muito obrigado mesmo. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira e pronto, tá feita a parceria. Já ia me esquecendo, gente. Estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcasts. A gente ouviu agora há pouco uma entrevista com Tainá Marajoara e foi bem renovador ouvi-la, né? Principalmente ao falar sobre a defesa das populações tradicionais, do meio ambiente, do combate à fome, do bem viver. Mas em Brasília tem gente que quer complicar essa luta pelo acesso à terra e ao alimento saudável. Isso porque, ao contrário do modelo do agronegócio, a agricultura familiar é quem produz alimento de verdade no país. E muitos desses territórios estão em áreas de reforma agrária, fruto de luta e ocupação de terra. Só que esta semana, os deputados federais aprovaram o projeto 709 de 2023, que, em linhas gerais, criminaliza a ocupação de terra no Brasil. Explicando um pouquinho melhor, o texto aprovado, na verdade, é um substitutivo do deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, ao projeto de lei 709 de 2023, do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, que foi uma daquelas propostas fruto da CPI do MST. Pela proposta, quem praticar o crime chamado de invasão de domicílio ou de esbulho possessório fica proibido de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, realizar contratos com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais e até ficar impedido de ocupar cargos públicos. Alguns parlamentares, minha gente, reagiram e propuseram mudanças no texto, mas todas as propostas foram rejeitadas. E com isso, a Câmara concluiu a votação do projeto. A repórter Cristiane Sampaio traz mais detalhes sobre todo esse fluxo do projeto lá na Câmara. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou os dois últimos destaques, que são as sugestões propostas por parlamentares de esquerda para modificar o projeto que criminaliza ocupações de terra. Na prática, o resultado significa que a maioria dos parlamentares decidiu pela não flexibilização da medida, com vitória para a ala mais conservadora da casa. Intitulada formalmente como o Projeto de Lei PL 709/2023, a proposta é patrocinada politicamente pela bancada ruralista, em aliança com a extrema-direita. A ala progressista vê o PL como mais uma tentativa de enquadrar e criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, histórico alvo do campo da direita e endereço de outras medidas de endurecimento penal já aprovadas pelo Legislativo. O texto prevê um conjunto de penalidades para o que o projeto chama de ocupantes e invasores de propriedades em todo o território nacional. O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, analisa que a aprovação da proposta impõe retrocessos ao país, porque recupera entendimentos da antiga Lei de Terras, que foi aprovada em 1850 e favoreceu a lógica de constituição dos latifúndios no campo, bem como o da ideia de delito de vadiagem, uma contravenção penal prevista no Decreto-Lei 3688 e inserida no Brasil durante a ditadura do Estado Novo. Esse último ponto é alvo, atualmente, de um projeto de lei que pede sua reavaliação por ser considerado um dispositivo que favorece o racismo e a exclusão social de grupos mais vulneráveis. Quando aprova nessa casa uma lei que diz que um trabalhador rural, que um sem terra, não tem direito ao Bolsa Família, a disputar um concurso público, é equivalente à lei de vadiagem ou a lei que estabeleceu que o povo brasileiro tinha que viver no regime de escravidão. Querem perseguir os movimentos sociais, dizendo que é uma organização criminosa. A proposta aponta que participantes diretos ou indiretos de conflito fundiário,
que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado deverão ser proibidos de serem atendidos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e por outros programas federais durante 8 anos. Como o jogo político nacional é marcado pela intensa disputa de narrativa em torno do uso dos termos ocupação e invasão de terras, parlamentares de esquerda entendem que, se aprovado, o PL tende a criar armadilhas políticas para o campo popular, especialmente os movimentos que atuam na pauta agrária, como é o caso do MST. Além do veto à participação no programa de reforma agrária para quem participar de ocupações, o PL 709 impõe um prazo de 8 anos para outras sanções, como a proibição de participar de licitações ou contratos da administração pública, seja direta ou indireta, em todos os entes federativos. O projeto fixa ainda que não será permitido receber benefícios ou incentivos fiscais, ser beneficiário de regularização fundiária e programas de assistência social. A lista traz outras penalidades. Quem for enquadrado na eventual futura lei não poderá se inscrever em concursos públicos ou processos seletivos para nomeação em cargos, empregos ou funções públicas, entre outras proibições. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a proposta instaura um retrocesso civilizatório no Brasil. Ele projetou uma possível disputa judicial em torno do tema, caso o projeto continue adiante no Congresso Nacional e seja finalmente aprovado. E eles mesmos sabiam que o projeto vai chegar no Supremo e vai ser 10-1, entende? Contra. Para quê? Para bater no Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu dessa tribuna quero manifestar a minha total solidariedade ao movimento dos trabalhadores sem terra, aqueles que fazem a reforma agrária, que lutam contra os agrotóxicos, produzem agricultura orgânica, não matarão os movimentos sociais. O MST também se manifestou publicamente contra o projeto. Em nota divulgada, a entidade afirma que a medida é mais uma tentativa da extrema-direita de criminalizar a luta de indígenas, quilombolas, camponeses e de diversas organizações populares que buscam uma justa, necessária e urgente democratização da terra. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. E o tema desse PL repercutiu também no programa Central do Brasil, o nosso telejornal diário, produzido pelo Brasil de Fato em parceria com a TVT. A nossa apresentadora, Luana Ibelli, entrevistou Cecília Gomes, que é coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Cecília afirmou que este PL, que criminaliza a ocupação de terra no Brasil, representa mais um ataque aos camponeses e vai na contramão do que está previsto na nossa Constituição Federal. De fato, é mais um ataque às populações camponesas, né? Mais um ataque, é mais uma forma de privar esse povo em conquistar direitos. A gente sabe que a população camponesa foi a última a conquistar direitos no Brasil, né? Então, esse é um ataque, mais uma vez, a essas populações. E aí esse é um projeto muito perigoso, porque ele vai na contramão, inclusive, da Constituição. Ele priva as populações camponesas de um direito, que é o direito à terra. Então, assim, esse é um direito constitucional. E aí, esse projeto, ele coloca em xeque, inclusive, a Constituição, né? Então, quando diz que não é... Então, a mobilização é uma das formas de resistência das comunidades, do povo camponês. Então, sem esse ato, né, da mobilização, então, como vai ser? Vamos voltar agora para a capital federal. É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados esta semana, promovida pela Comissão de Finanças e Tributação. Ele foi convidado para esclarecer as medidas tomadas pelo governo ao longo dos últimos meses. Haddad saiu em defesa das decisões do Palácio do Planalto, orientadas pela equipe econômica, e garantiu que os números da economia são positivos. As nossas expectativas que eram consideradas exageradas até outro dia, não vai acontecer o que a Fazenda está dizendo. Por enquanto está acontecendo, tanto do ponto de vista de crescimento,
quanto do ponto de vista de inflação, quanto do ponto de vista de geração de emprego, quanto do ponto de vista fiscal, está acontecendo aquilo que nós entendíamos que ia acontecer. As contas mais equilibradas, a inflação totalmente controlada. O ministro ainda rebateu questionamentos da bancada da direita, como o comentário feito pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, a respeito da taxação das compras internacionais pela internet. Haddad se disse favorável à medida, mas afirmou que quem resolveu taxar foram os governos estaduais e desafiou o deputado Kim Kataguiri a criticar o aliado político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Questionar Vossa Excelência em relação ao posicionamento do Ministério da Fazenda na tributação das compras online, na cobrança especialmente do imposto de importação. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Atenção, concurseiros e concurseiras. O CNU, Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos Concursos, tem nova data. O Ministério de Gestão e Inovação informou nesta quinta-feira que a prova será aplicada no dia 18 de agosto. A prova havia sido adiada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou a nova data do Concurso Público Nacional Unificado. As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto em todo o Brasil. A data inicialmente prevista, 5 de maio, teve de ser modificada em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para participar do processo seletivo, chamado de Enem dos Concursos. Somente no Rio Grande do Sul foram cerca de 86 mil inscrições. Diante dos estragos causados em mais de 90% dos municípios gaúchos, a realização ficou impossibilitada. Quando anunciou o adiamento, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a realização das provas em meio à catástrofe climática não garantiria um processo justo e único para todo o país. O Ministério ainda não divulgou detalhes da realização das provas no estado, a exemplo dos locais de prova. Como uma parte considerável das estruturas urbanas da região foi destruída, a pasta vai iniciar um diálogo institucional para garantir o acesso das pessoas inscritas. Candidatos e candidatas do restante do Brasil devem acessar novamente os cartões de prova. Isso para confirmar se estão mantidas as localidades informadas para a data inicial do concurso. O documento será divulgado em 7 de agosto, na área do candidato, na mesma página da internet em que foi feita a inscrição. O acesso é realizado com os dados da conta gov.br. Ainda de acordo com o Ministério, a segurança das provas está garantida e nenhuma violação foi identificada. Os mais de 18 mil malotes com os exames foram recolhidos em todo o território nacional e enviados a um local seguro. Eles foram checados pela rede de segurança formada por agentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e da Força Nacional, além de secretarias de segurança pública estaduais e da Fundação Sesgran-Rio, incluindo os Correios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver.
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Daio, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E o nosso assunto agora é mobilização política. Em Minas Gerais, os principais movimentos populares realizaram um plebiscito popular que escutou cerca de 300 mil mineiros. O objetivo era saber se a população aprova os projetos de privatização das principais empresas públicas do estado. A repórter Ana Carolina Vasconcelos nos conta o resultado. O plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais consultou mais de 300 mil mineiros. Desses, 95% acreditam que CEMIG, Copasa, Gasmig, Codenge e Codemig devem continuar públicas. Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindialetra MG, explica que a iniciativa surgiu em contraponto às tentativas de Romeu Zema, governador de Minas, em vender as empresas. Sabemos que desde que o governador Romeu Zema assumiu o governo, nós enfrentamos uma série de ameaças para privatizar essas empresas, CEMIG e Copasa, que sabemos que também que são essenciais para a garantia do atendimento e da qualidade do fornecimento de água e energia elétrica para toda a nossa população mineira. Todos sabemos também que o resultado direto e imediato das privatizações sempre envolve redução da qualidade e o aumento de custo para a população. A consulta aconteceu em mais de 120 municípios e envolveu cerca de 500 organizações populares e sindicais, estaduais e locais. Ao todo, 3 mil militantes sociais se envolveram no diálogo com a população e na coleta de votos, como conta Isabela Regis, do Comitê Popular de Luta de Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse é um saldo grande, sem contar que ele efetiva uma aposta dos movimentos sociais pela radicalização da participação popular como alternativa de fazer a defesa das estatais mineiras, do patrimônio público e combate ao projeto ultra-neoliberal que está colocado para Minas Gerais a partir do seu representante e algoz, o Zema. Em Araçuaí, por exemplo, o processo de construção envolveu lideranças que atuam na área urbana e nas comunidades rurais. Na cidade, que fica no Vale do Jequitinhonha e possui apenas 19.281 eleitores, o plebiscito popular recolheu quase 2 mil votos. É o que relata Lísia Martins, moradora de Araçuaí. O plebiscito aqui em Araçuaí teve a participação de 1.358 votantes, na qual 95% deles afirmaram que deseja que as estatais se mantenham públicas, que deseja que não sejam privatizadas. Nós tomamos uma luta regional aqui no Vale do Jequitinhonha, teve votação em 20 municípios do Vale, e envolveu várias organizações populares, na qual a gente buscou fortalecer a unidade das lutas, fortalecer a organização de movimentos sociais, sindicais, organizações políticas, em torno da defesa desse patrimônio que são essas empresas, patrimônio do povo mineiro. Passada a coleta de votos, a ideia é manter viva a campanha em defesa das estatais e contra o projeto político de Romeu Zema. No dia 25 de maio, o encontro estadual de lideranças dos comitês que construíram o plebiscito vai debater as próximas ações. Desde já, Lucileia Miranda, do Movimento Brasil Popular, indica que as mobilizações continuarão em todo o estado. A principal tarefa, para esse próximo período é manter a mobilização dos comitês. Para isso, em primeiro lugar, a gente vai construir as avaliações do plebiscito em cada cidade, em cada regional, e aqui como estado. Então, no dia 25, nós vamos ter um encontro com representantes de todos os comitês
de Minas Gerais para construir essa avaliação. Vamos também apresentar os resultados do plebiscito para a sociedade, né? Então, de diversas formas, em audiências públicas, nas câmaras municipais, também uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também com ações de rua, né, que apontem os resultados desse plebiscito para a sociedade mineira. Então, panfletagens, construção de ações de agitação e de atos públicos também. Vamos ter também agendas de luta, né? Uma das que a gente chama a atenção é o Grito dos Excluídos, que acontece no 7 de setembro. Então vamos estar no Grito dos Excluídos, organizadas e organizados em defesa das estatais. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Agora uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato. Já completou um mês a morte do senegalês Serigne Murtala Mbaye, em São Paulo, após a ação da Polícia Militar. Mas até agora as imagens das câmeras operacionais portáteis, aquelas que ficam acopladas ao fardamento dos policiais, não foram fornecidas à Justiça, o que tem dificultado o andamento das investigações. O nosso repórter Pedro Estropaçolas conta mais detalhes deste caso. Um mês após a morte do senegalês Serigne Murtala Mbaye, que caiu do 6º andar durante ação policial no prédio em que morava na rua Guaianazes, centro de São Paulo, as câmeras operacionais portáteis usadas pelos agentes no dia do ocorrido ainda não foram disponibilizadas à Justiça. Pedidas por familiares e amigos, as filmagens da invasão ao apartamento 609 por policiais militares poderiam alterar a tipificação de morte acidental, como definiu o delegado do 2º DP no bairro Bom Retiro, no relatório final do inquérito policial sobre o caso, publicado em 27 de abril. É o que explica o ativista social de Guiné-Bissau e amigo de Talla, Brahima Mane. Onde fica a câmara corporal? Aqui, igual esse microfone. Então, todo ato que eu vou praticar, essa câmera já capta facilmente. A gente não vai se calar, a gente não vai ficar tranquilo até que a gente consegue realmente ter acesso a esses câmeras. Câmeras de segurança do edifício, às quais o Brasil de Fato teve acesso, comprovam que os 2 policiais militares portavam câmeras corporais ao passar direto pela portaria e entrar no edifício sem mandado de busca e apreensão. A partir desse momento, não se sabe o que ocorreu. Momentos depois, Talla Mbaye foi encontrado morto, caído no solo da parte traseira do edifício. Ele deixou esposa, 2 crianças, uma família no Senegal e muitos amigos em São Paulo, como Brahima Mané. É um líder nato já, né? Ele organiza a galera senegalês para jogar bola todos os domingos. E foi ali que eu conheci Talla. Cara que já organizava a galera desde os primórdios, ou seja, desde Senegal, de todas as travessias que eles passaram. E um cara que fazia trabalho social, que organizava senegaleses para fazer alguma ação em prol dos moradores de rua. A entrada dos PMs no edifício sem autorização e no período noturno é o que motivou a autoridade policial a pontuar no BO ser imprescindível que eventuais excessos sejam analisados pelo Poder Judiciário. Ainda que tenha sido acionado para investigar a morte de Talla no dia 27 de abril, o Ministério Público de São Paulo só requisitou o pedido de reabertura de inquérito policial no dia 15 de maio. 3 semanas depois da morte do senegalês. Agora o inquérito sobre o caso está a cargo do 3º Distrito Policial, em Campos Elíseos. O pedido de reabertura do inquérito policial solicita acesso às câmeras corporais dos policiais. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou em nota que essas imagens já estão à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público nega o recebimento. A reportagem também solicitou acesso às imagens, mas teve o pedido negado. No BO consta que os policiais só entraram no apartamento de Talla pois observaram por uma das frestas que havia alguém dentro do imóvel. Ao chamarem e não serem atendidos, teriam entrado. Na versão dos policiais, Talla tentava acessar o andar inferior por meio da marquise do apartamento. Segundo os PMs, eles teriam pedido que o senegalês parasse, mas ele continuou, acabou se desequilibrando e caiu. A versão é contestada pelo advogado Roberto Tardelli, que visitou e fotografou o edifício após a queda de Talla. É preciso que se apure o seguinte: ainda que ele tenha saltado, ele não saltou porque ele quis. Ele tomou uma decisão livre, autônoma, deliberada, vou pular porque eu quero
testar a minha habilidade porque eu quero ver se eu consigo pular no andar de baixo. Ele só pulou porque a casa dele foi invadida sem mandado. É muito importante que a gente nunca perca isso de vista. O Tala foi vítima, sim, do abuso policial. Se não houvesse ocorrido o abuso policial, ele estaria vivo até agora. Um morador que não quis se identificar conta que as entradas de PMs no edifício Japurá dessa forma, sem mandado, não são incomuns e também não pararam após a morte de Tala. Eles ficam falando que o prédio aqui só mora bandido e ladrão. Não. Aqui mora gente que trabalha, tem gente idosa, como já fizeram de vir aqui e todos os apartamentos de manhã, e eles estão vindo num horário 10 horas da noite, 10h30. Não sei se isso é a lei, não tem mais, vem sem mandato, sem nada. Não, aqui tem dono, né? Tem uns proprietários, tem os idosos, tem criança, tem tudo. E eles sobem sem mandato. Eles falam que o mandato é eles. Tala Mbaye morreu no mesmo dia em que o filho Baye Mbaye completou 3 anos. O senegalês veio para o país trabalhar, vendia roupas. Primeiro morou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e depois se mudou para São Paulo. Era Tala quem sustentava a família. Os 2 filhos moram nos Estados Unidos com a mãe. A senegalesa Soda Diop, conhecida como Mama, há quase 2 décadas ajuda os imigrantes recém-chegados a São Paulo a se estabelecerem e encontrar moradia. Dona de uma loja conceituada de roupas e tecidos na Praça da República, ela também acredita que a ilegalidade da ação policial contribuiu para a morte de Tala. Ele estava aqui para juntar para ajudar a família dele. É familiar na África, é outra pessoa. Então, se um dia falha, é um filho único para a mãe dele. Mãe dele tem só uma Tala, uma só Tala. É muito difícil, nosso tudo está triste. A amiga e vendedora Dissar fala sobre o sentimento pela perda do amigo. Tala Mbaye é irmão, tudo senegalês. Tala Mbaye é amigo muito bom. Agora isso é muito triste. Eu falo Tala Mbaye, eu só chorar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Na última terça-feira, o governo do estado de São Paulo lançou um edital para a contratação de 12 mil novas câmeras que serão usadas pelos policiais. Neste edital havia uma novidade: os equipamentos seriam acionados intencionalmente pelos agentes. Atualmente, as câmeras funcionam o tempo inteiro durante o turno do policial e é considerada uma inovação positiva, que ajuda a reduzir a violência policial. Entidades da sociedade civil que atuam na área de segurança pública manifestaram preocupação com a possibilidade do fim das gravações ininterruptas da rotina dos agentes. Isso acabaria fragilizando o principal objetivo do uso dessas câmeras durante as operações policiais. Vamos acompanhar esse caso. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Agora nós vamos destacar uma reportagem do Brasil de Fato em parceria com o Info Amazônia. Os nossos repórteres Murilo Pajola e Leandro Melito viajaram até a terra indígena Teamirim, Marmelos, do Amazonas. Eles relatam que o projeto de uma hidrelétrica tem ameaçado rituais, caças e até sepulturas dos indígenas. Um projeto de usina hidrelétrica em Rondônia colocou indígenas, ribeirinhos e pescadores em alerta. Eles estão certos de que a alteração drástica no curso do rio vai impactar de forma permanente os recursos naturais que mantêm essas comunidades vivas. Os indígenas Teamirim já foram impactados pela rodovia transamazônica, pelas usinas de Jirau e Santo Antônio e vivem hoje em pleno arco do desmatamento. Segundo Daiane Teamirim, presidente da Associação do Povo Teamirim, o maior medo é que a hidrelétrica inviabilize a mais importante celebração cultural e religiosa do povo, chamada Botawa. Se falta peixe e alimentação, a nossa população passa por dificuldade, né?
E quando se fala da parte cultural, que a gente tem essa festa todos os anos, não tem festa, como é que a gente vai alimentar todo o povo? São 11 aldeias do território do Imerê. Quando a gente deixa de realizar uma festa, a gente deixa de ter prosperidade, abundância, fartura, saúde, né? Longevidade, assim. Essa festa representa muita coisa pra gente. A festa ancestral Tenharim só pode ser realizada com abundância de carne de caça e pesca, que são obtidas justamente na área de impacto da usina Tabajara. E essa área abarca também partes do Amazonas. Assim como os indígenas, os pescadores do município amazonense de Humaitá não se esquecem das secas extremas provocadas pelas usinas de Jirau e Santo Antônio. A direção da colônia de pescadores de Humaitá, que representa mais de 3.000 pescadores, garante que os efeitos da Tabajara serão parecidos com as das duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira. É o que afirma Samuel Moraes, presidente da associação. Hoje eu lhe garanto que a seca do nosso Rio Madeira é sim por causa da hidrelétrica. É sim por causa da hidrelétrica. Se for fazer lá no Machado, vamos fazer lá no Pedral, acima de Santa Helena, que eu já andei por ali também. Tem uma cachoeira lá. Se forem fazer, vamos fazer lá na cachoeira, na nascente do Rio Machado. E aonde a água brota. Aonde a natureza tem que estar intacta. Ela não pode ser destruída. O projeto da usina Tabajara está com licenciamento embargado pela Justiça por falta de estudos técnicos. A construção está prevista para ocorrer no Rio Machado, no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia. O movimento dos atingidos por barragens no estado diz que os estudos de impacto feitos até agora apresentam grandes lacunas de informações sobre os impactos para as populações indígenas e ribeirinhas. João Marcos Dutra, da coordenação do MAB em Rondônia, comenta. O processo de licenciamento de Tabajara, mesmo tendo tantos anos, até o momento a empresa não conseguiu apresentar um diagnóstico ambiental satisfatório da área, de forma com que a parte analítica do EARIMA ela é descartável, porque ela não tem amparo na realidade, não tem dados suficientes para fazer as análises de impacto, proposição de medidas de monitoramento e de mitigação, que é a região com maior concentração de reservas extrativistas no estado de Rondônia. São 16 reservas e sequer os moradores foram incluídos no cadastro socioeconômico. A reportagem procurou a construtora Camargo Correia, responsável pelas obras da hidrelétrica Tabajara. A empresa afirmou que não vai comentar o projeto. De Machadinho do Oeste, em Rondônia, da Rádio Brasil de Fato, com apoio da InfoAmazônia, Murilo Pajola e Leandro Melito. Bora falar de cultura agora? Começou no último dia 22 e segue até o próximo domingo o Festival Sesc Culturas Negras, com atrações em todos os estados. O evento tem o objetivo de valorizar, reconhecer e difundir a cultura negra. Essa ideia atravessará as mais de 80 atividades, como shows, espetáculos, vivências e rodas de conversa. Olha, e quem abriu o festival foi o já cinquentenário Ilê Aie, primeiro bloco afro do Brasil, com apresentações no Sesc Pinheiro. O vovô do Ilê deu uma entrevista exclusiva ao Brasil de Fato e comentou a importância do evento. É uma honra, uma responsabilidade. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui no Sesc, tendo essa celebração e o Ilê abrindo esses caminhos, né? Para nós a gente está vendo que as coisas realmente estão começando a mudar, né? Ainda não me sinto contemplado, mas as coisas estão começando a mudar. Espero. Eu cobro muito que nós viajamos muito pelo mundo, tem muito, como aqui em São Paulo também, do estado, eventos voltados para o povo negro. O Festival Sesc Culturas Negras segue pelo final de semana e tem apresentações do Samba do Cabloco neste sábado no Sesc Campo Limpo e Negrali no domingo no Sesc Itaquera. Outras informações para conferir programação em todo o país estão no site sescsp.org.br/Culturas Negras. A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos esses veículos por estarem aqui com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro também. A edição e produção foi de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Luca Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.